Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria no coração. Olá, Creator, sejam muito bem-vindos a essa manhã, não é não? Esse devocional maravilhoso que nós vamos começar a partir de hoje. Temos muitas coisas legais para pensar juntos, para a gente refletir juntos. E eu espero que você já fique nesse vídeo, já compartilhe com alguém. Se você está chegando aqui agora no ao vivo, seja muito bem-vindo. Pastor William chegando. Bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo. Olha, foi rápido hoje. Chegando gente aqui. Acabamos de abrir. Meus irmãos, eu tô aqui, o Fabinho tá ali na frente. Ó, nós estamos aqui no estúdio da TV. Dá um oi aí, Fabinho. Oi. É isso aí. E nós preparamos um assunto muito legal para a gente conversar aqui com vocês hoje. O Senhor tem falado muito aos nossos corações nesses últimos dias, né? Nós acabamos de encerrar um curso muito legal de homilética na igreja e construindo, né, os nossos trabalhos e tudo, o Senhor foi nos ministrando aos nossos corações, né? Deus falou muito comigo sobre a proteção de Deus na vida do justo nos dias de calamidade. Olha só que coisa interessante. E o Fabinho também depois vai abrir aqui uma live para falar com vocês um pouco do que Deus tem falado com ele acerca de a quem você tem dado ouvido. A quem você tem dado ouvido? Será que você tem dado ouvido a Deus, a voz de Deus? Ou será que você tem dado ouvido à voz da serpente? A serpente enganosa. Não é não? Meus irmãos, para a gente iniciar o nosso assunto, só lembrando aqui, eu acho que a gente vai fazer uma série de 4 ou 5 lives rápidas, curtinhas. Seja bem-vindo, Bruno. Beijo no seu coração. Sobre a proteção... Na verdade, já esqueci o tema. Qual que é o tema? O tema é... Cadê? Proteção de Deus, dias de calamidade. Aqui, o juízo de Deus, né? E o livramento dos justos. O juízo de Deus e o livramento dos justos. Nós sabemos que nos últimos dias, isso já desde coisas antigas, né? Desde quando Deus destruiu o mundo do dilúvio, ali no pré-diluviano, com as águas do dilúvio, por causa da iniquidade do povo, por causa da maldade. Então nós sabemos que Deus ele vem executando juízos ao longo da história. E nos nossos dias, nos últimos dias, nós sabemos que Deus vai executar talvez o maior dos seus juízos, né? Onde ele vai arrebatar os justos, os salvos, e toda a terra será desolada, né? Será destruída, como profetizado nas Escrituras. Então, de tempos em tempos, o Senhor está executando juízos. Por quê? Porque Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, né? Deus dá tempo de arrependimento para nós. E, às vezes, nós não percebemos, né? Às vezes, nós cometemos alguma coisa ou outra e a consequência, às vezes, ela demora para chegar na nossa vida e nós achamos que Deus está passando pano para nós. Mari Pagotto, seja bem-vinda, Mari. A Camila também chegou. Camila, saudade de você, um beijo. Beijo pro GG também. Daqui a pouco acho que ele vai estar por aqui, na TV. Então, o que acontece? Deus ele vai nos dando tempo pra gente amadurecer, pra gente se arrepender de coração, nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, porque toda a vida nossa, né? Jesus Cristo ele morreu para nos salvar, para que nós fôssemos novamente conectados ao Senhor em eternidade. Lembra que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo por meio do pecado e nós, assim, na condição que eu tô querendo dizer, pegando a figura de Adão e Eva, né? Como humanidade, fomos retirados do jardim do Éden, que para nós representa a eternidade. Por causa do pecado, né? E o pecado ele tá tão presente na nossa vida, né? Desde quando nós nascemos. O salmista Davi, ele vai dizer que nós fomos já concebidos em pecado, né? A nossa mãe nos concebeu em pecado. Então, é algo que é muito presente na nossa vida, né? Então, há uma necessidade muito forte, como Jesus disse para Nicodemos, de nascer de novo, né? E esse nascer de novo, ele vem por meio de arrependimento. O que acontece? Deus, ele dá oportunidades para nós o tempo todo para nos arrependermos e voltarmos o nosso coração para Ele. Só que às vezes a gente não percebe esses momentos. Então, se nós formos esticando essa corda, nós vamos chegar num momento onde vai ser necessário Deus executar um juízo na nossa vida,
né? E assim vai acontecer com toda a humanidade. Então, às vezes a gente passa por algumas situações e nós não sabemos o porquê que nós estamos passando. Mas, na verdade, é o tempo de Deus executar juízo na vida de cada um de nós. Entende? Mas, enfim, queremos falar hoje sobre o juízo dos últimos dias. O juízo dos últimos dias, na verdade, é o juízo de Deus e o livramento que Deus vai dar para os justos. Por quê? O texto base que nós vamos usar para isso, ele é um salmo. É um salmo. E nós vamos ler esse salmo aqui, um trechinho do salmo que vai basear o nosso assunto. Esse é só o primeiro vídeo, é só a primeira live, e a gente vai falar mais profundamente disso nas outras lives, então eu só quero dar uma introdução aqui e pincelar o nosso assunto. Então nós estamos aqui... Deixa eu achar aqui para abrir direitinho, para a gente não se perder. É o Salmo 37, os versículos 18 e 20. Na versão que eu vou usar, que eu não lembro qual é a versão, ela diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros. Em outra versão, nós vamos ler que o Senhor cuida da vida do justo. Entende? E a herança deles permanecerá para sempre. Nos dias ou nos tempos de calamidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Em outra versão, vai dizer que nos dias de fome terão além do que o suficiente. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Olha o que está acontecendo aqui. O que o salmista está querendo nos dizer? Que Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele cuida do justo, o seu justo, né? E aí, de repente, qual o nosso rolê no meio disso tudo? Nós vamos agora pensar quem é o justo diante do Senhor, né? E o Senhor está prometendo, né? A palavra de Deus, ela nos promete em vários outros textos que a bênção do Senhor, né? A vida, a saúde, a paz, a alegria, a prosperidade, ela acompanha exatamente a vida daqueles que obedecem a Deus. E obedecer a Deus é uma revelação, é uma manifestação da justiça de Deus e o reino de Deus sendo estabelecido na nossa vida e na terra. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor cuida da vida dos seus justos. Ele cuida da vida dos íntegros. Se a gente fizer uma breve pesquisa sobre a palavra justo, e o Fabinho me incentivou a fazer isso ontem, nós estávamos indo para São Gonçalo, e aí eu estava comentando para ele, acho que eu vou fazer uma live para a gente falar sobre esses assuntos, né? E ele falou, não, pesquisa sobre a palavra justo para você ter um pouquinho mais de profundidade naquilo que você está querendo dizer. Achei válido, interessante. Vamos pesquisar então sobre a palavra justo. O que é ser justo? O que é uma pessoa justa, né? Bom, uma pessoa justa, ela é uma pessoa honesta. Laura, seja bem-vinda, Laura. Chega mais. Uma pessoa justa é uma pessoa honesta. Ela segue a justiça e age com retidão, né? Mas tem mais. O que quer dizer a palavra justo? Ó, que é imparcial no seu julgamento. É o íntegro, né? Lembra que a versão aqui que eu estou usando diz que é o íntegro? Seja bem-vinda, Laura. Bom dia, paz. Essa versão que eu estou usando, ela está dizendo que o Senhor... Deixa eu voltar aqui. O Senhor cuida da vida dos seus íntegros, né? Que está relacionado à palavra justo. Ele é íntegro, ele é reto, ele é exato, ele tem fundamento naquilo que ele está falando, ou que ele está fazendo, né? Ele é legítimo, então não é algo enganoso, né? E às vezes depois, acho que o Fabinho vai aprofundar o assunto na live dele, que ele vai falar sobre a quem nós estamos dando ouvido, né? Será que nós vamos ouvir a Deus? Será que nós vamos ouvir a serpente? Porque muitas são as vozes e nós podemos ser enganados a qualquer momento. Então, o que vai criar esse discernimento? Rayane, seja bem-vinda, um beijo no seu coração. O que vai criar no nosso coração esse discernimento, né, que vem do Espírito de Deus, que habita em nós? O que vai aflorar o discernimento de Deus na nossa vida para nós sabermos se nós estamos ouvindo a voz de Deus, se nós estamos ouvindo a voz da serpente, que é a voz enganosa? É se nós conseguimos um relacionamento com o Senhor, né? Desenvolver esse relacionamento. Em outros momentos a gente já falou aqui sobre como nós ouvirmos a voz de Deus.
Mas enfim, o assunto aqui hoje é sobre o justo, sobre a justiça, aquele que pratica a justiça. O dicionário dá pra gente vários sinônimos e vários significados sobre a palavra justo. Só que, resumidamente, espiritualmente falando, segundo a Bíblia, o justo é aquele que obedece a Deus e guarda os seus mandamentos. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Entende? E aquele que guarda os meus mandamentos, me ama, ele será amado também pelo meu Pai. Olha que profundo que Jesus está falando isso para nós, né? E isso vai desencadear exatamente... Se a gente sabe que o salmista Davi e vários outros salmistas, eles tinham um amor pela lei de Deus, eles tinham um amor pela palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu estava lendo sobre o Salmo 119, que as pessoas até brincam na igreja porque ele é muito grande. Não é que ele é muito grande, mas tem tanta coisa linda e ele faz uma apologia para nós acerca da lei de Deus, acerca dos mandamentos do Senhor. E faz uma apologia linda, uma poesia cantada ali dos salmistas, né? Acerca do prazer que eles têm em obedecer a Deus, acerca do prazer que eles têm. Patrícia Alexandra Lima, seja bem-vinda, Patrícia. Acerca do amor deles pelas instruções do Senhor, pelos conselhos de Deus, entende? Então, os salmistas, quando eles estão escrevendo, e isso tudo é compilado no Salmo 119, é uma apologia ao que é bom, ao que nos vai trazer vida. E os conselhos do Senhor, eles são isso. Eles nos trazem vida. Então, falando sobre justiça, é nós amarmos os conselhos do Senhor. É nós amarmos aquilo que Deus está querendo nos orientar e seguir nessa orientação, conduzindo toda a nossa vida. Então, o salmista está dizendo que Deus cuida da vida dos seus íntegros, dos seus justos. Essas pessoas que amam aquilo que ele tem para fazer. Essas pessoas que amam o coração de Deus. Essas pessoas que amam as palavras do Senhor e as instruções dele. Né? A herança deles permanecerá para sempre, nos tempos de calamidade. O salmista ele nos afirma que nos tempos de calamidade eles não serão decepcionados. Olha que profundo isso. A gente vê de repente tanta destruição acontecendo e o nosso coração se aperta. E o nosso coração ele se aperta porque nós somos justos no Senhor, então nós nos compadecemos, porque faz parte dos atributos de Deus. A misericórdia, o amor, a compaixão. Então, a empatia, né? Então, nós nos compadecemos. Só que, olhando com o olhar espiritual acerca das coisas que acontecem à nossa volta, na sociedade, até mesmo na nossa vida, nós vamos perceber que nós só somos muitas vezes abalados porque, de repente, houve uma escassez de uma vida justa. Houve uma escassez em obedecer os mandamentos do Senhor. Houve um desvio desse prazer que emana das Escrituras, da palavra de Deus, acerca de ouvir os conselhos de Deus e praticar. Entende? De uma vida justa. E por mais que a pessoa seja boa, né? Muitas vezes ajude o próximo, faça muitas coisas, mas às vezes falta justiça. E aí o salmista está dizendo para nós que Deus ele cuida da vida do justo. E aí ele vai dizer ainda que nos dias de fome, nos dias de escassez, o justo desfrutará fartura. Ele ainda vai ter, às vezes a gente vai passar por um momento, daqui para frente é só derrocada, gente. O Apocalipse ele está dizendo para nós que as coisas vão piorar e a gente não se engana com isso. Vão piorar mesmo. Só que o que vai definir se nós seremos abalados com os juízos que Deus vai derramar sobre a terra? Se nós temos uma vida justa, se nós somos justos diante do Senhor, se nós amamos a palavra de Deus, se nós estamos obedecendo ao Senhor. Lembra que Jesus falou aí, ide por todo mundo, pregar o evangelho? Isso é um mandamento, né? Charles Spurgeon, a gente estava lendo sobre Charles Spurgeon, ele está dizendo que, deixa eu ver se eu acho aqui, mas o cara, a pessoa que ela não tem a visão missionária, né, que é aquilo que Jesus falou, que você precisa anunciar o evangelho, essa pessoa é um impostor. Olha que profundo que Charles Spurgeon estava falando. Se nós não temos esse coração, que é o coração daquele que nasceu de novo, aquele que ama o Senhor, aquele que obedece os seus mandamentos. Então, nós não podemos ser impostores da fé, né? E muitas vezes nós nos encontramos nesse caminho de
de sermos impostores, né? E é muito triste, porque quando a calamidade vem, ela nos leva. Quando o abalo vem, ele nos leva. Quando a tribulação vem, ela nos leva. Se nós não estivermos enraizados debaixo de uma vida justa diante do Senhor. Maire Araújo, seja bem-vinda, Maire, seja bem-vinda, um beijo no seu coração. Continuando aqui, ele vai dizer ainda que os ímpios, eles perecerão, os inimigos do Senhor. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que é ser inimigo de Deus? Quando Deus dá as instruções para o povo de Israel acerca das bênçãos e das maldições, ele vai dizer, olha, se vocês obedecerem, vocês terão vida. Deus vai dizer, olha, eu proponho para vocês hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Olha o conselho de Deus. Ele está deixando, ele desenha para nós os melhores conselhos para que nós possamos ter uma vida boa, para que nós possamos ser livrados da calamidade, para que nós possamos ser livrados do mal que está para vir sobre toda a terra. Mas ele está dizendo que as bênçãos, essa proteção, ela vai vir sobre a vida daquele que é justo, aquele que obedece os seus mandamentos. Mas aquele que não obedece, ele se torna um inimigo de Deus, porque ele está desprezando a palavra de Deus, ele está desprezando o conselho de Deus. Ele está dizendo, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor, eles murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Olha que triste. Que triste, e às vezes é muito triste, de repente a gente vê até mesmo dentro da igreja, pessoas que têm uma vida considerada cristã, né, diante da sociedade, mas de repente pode ser um impostor, de repente pode não ser um justo diante do Senhor, e aí a gente vai ver muitas pessoas questionando, mas cadê Deus no meio dessa calamidade? Mas cadê Deus que deixou isso acontecer? Mas eu canto na igreja, mas eu prego a palavra, você está entendendo? Então, a Bíblia, ela nos mostra, ela é bem clara diante dessas coisas todas. Quem é o justo? Quem é o inimigo de Deus? E, resumidamente, o justo, o amigo de Deus, é aquele que ouve a sua palavra, obedece, pratica. E os inimigos de Deus são aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Desprezam as instruções, os mandamentos do Senhor. Então, o meu conselho para nós hoje, né, até mesmo para mim, é que nós possamos ouvir a Deus. Nós possamos olhar olha, é interessante, leia o Salmo 119. Leia o Salmo 119. Você vai ver ali no Salmo 119 e os próximos salmos, você vai ver muito livramento de Deus na vida do justo. Estava lendo hoje de manhã, até mandei pro Fabinho, não sei se ele chegou a ver. No Salmo, já não é mais o 119, já é outro Salmo. Ele diz... Cadê? Vou achar aqui, rapidão. Aqui. O Salmo 124, o versículo 1, ele vai dizer assim, ó. O salmista, eu não lembro quem foi que escreveu esse salmo, mas ele diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, responda a Israel. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Tão grande era a sua fúria contra nós. Teríamos sido arrastados pelas águas e as enchentes nos teriam afogado. Sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Bendito seja o Senhor que não nos deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, o que é isso? Glória a Deus por essa palavra. O nosso socorro vem de Deus. Ele está olhando para os justos e a Bíblia nos garante que nos dias de calamidade, nos dias de tribulação, nos dias de juízo que estão para vir sobre toda a terra, haverá diferença entre aquele que serve a Deus, entre o justo, e entre o que não serve a Deus, que é o ímpio. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, possamos ficar com essa reflexão e possamos trazer as palavras do Senhor de consolo, de esperança, trazer essas palavras que vão nos tornar pessoas mais justas diante do Senhor e que isso possa produzir frutos em nós.
Que Deus abençoe a sua vida e os próximos dias serão dias onde nós vamos aprofundar cada vez mais esse assunto e daqui a pouco, não sei, depois, acho que o Fabinho vai fazer uma live aqui para falar sobre o que Deus falou com ele. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e a gente se vê. Tchau!